Ficar horas sentado na frente do computador não é estudar. Acumular um caderno cheio de anotações e resumos não é estudar. Acumular um monte de horas na carga horária da semana também não é estudar. O seu concurso já tem data marcada e você está aí perdendo tempo se enganando. Nesse vídeo eu vou te mostrar como evoluir anos de estudos em um mês. Existem exercícios práticos e gratuitos que qualquer um pode colocar em prática e que pode te colocar na frente de 99% das pessoas que acham que estudam para concurso. Mas na verdade essas pessoas só estão perdendo tempo de forma passiva. A maioria dos concurseiros começa super empolgado, com vontade de passar naquele concurso dos sonhos. Aí o que ele faz? Assina uma plataforma e vai seguindo aquela mesma trilha genérica lá que tem para todo mundo igual. Isso não leva em consideração individual de cada um. Já consegue ver o problema aí? Todo mundo faz isso. Se você faz o que a maioria faz, você vai ter o resultado que a maioria tem. A reprovação. Hoje, o maior diferencial para você ser aprovado é o método de estudos que você utiliza, porque isso não está universalizado por aí. Já o conteúdo, as informações já estão com acesso muito fácil, todo mundo tem acesso a isso, então isso não vai ser diferencial nenhum. Você só vai passar se ficar entre os 1% dos inscritos. E para conseguir isso, você precisa ser diferente dos outros 99%. Parece óbvio, né? Dá uma olhada nesse exemplo. A Andrea fez uma sessão de consultoria comigo. Ela estava completamente sem rumo nos estudos. Não sabia o que estudar, como estudar, estava completamente perdida. Depois da nossa sessão, eu consegui identificar quais que eram os obstáculos que não estavam deixando ela avançar nos estudos. E com isso a gente conseguiu traçar um planejamento estratégico realmente personalizado e individualizado para o problema que ela estava tendo. E assim eu consegui fazer um ciclo de estudos 100% voltado para o que ela tinha mais dificuldade, para o que ela tinha mais facilidade e focado no edital dela. Então não adianta pegar um ciclo de estudo geralzão focado no edital tal, porque esse edital não sabe o que você já sabe, não sabe o que você não sabe as suas dificuldades, não sabe o que é mais difícil, o que é mais fácil para você. Ele vai colocar ali um padrão para todo mundo. Por isso que é essencial ter um plano de estudos muito bem definido para você. Assim, a cada vez que você sentar na cadeira para estudar, você sabe exatamente o que você vai fazer. Você não senta e fica aqui, poxa, será o que eu vou fazer hoje? Ou estudo o que vem na cabeça, o que dá vontade. Não, você só obedece o que tá ali. Por isso que é tão importante você ter um planejamento muito bem estruturado. Se você tem dificuldade de elaborar seu ciclo de estudos ou de seguir, me chama que eu vou fazer o que eu puder para te ajudar com isso, tá? Outra coisa que você precisa fazer para começar a aprender de verdade é o seu caderno de erros. Registrar os seus erros de uma forma positiva, de uma forma de afirmações, é fundamental para você não cometer mais os mesmos erros. Além disso, isso vai ser um material de revisão perfeito, porque você vai focar naquilo que você errou. Você não vai perder tempo ali revisando o que você já sabe, o que você acertou. Você vai ser mais estratégico e mais eficiente no seu estudo, sabe? Eu tenho um vídeo aqui ensinando como fazer o seu caderno de erros físico. É bem rapidinho, vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada. Mas, se você puder e tiver facilidade com essas ferramentas, faça o seu caderno de erros digital. Utilize um aplicativo de flashcards para fazer o seu caderno de erros. Essa é a maneira mais eficiente. Por quê? Esses aplicativos vão te dar muito mais praticidade e os algoritmos vão otimizar ainda mais a sua revisão. Porque você vai ver mais vezes os cards que você errar mais e menos vezes os cards que você erra menos. Ou seja, toda vez que você errar, você vai colocar ali no flashcard em forma de pergunta e resposta, para você não errar mais aquilo. E sempre com as suas palavras, com a sua elaboração. Você não vai copiar e colar a questão não, porque senão você não vai estar aprendendo nada. Elabora. Qual que foi o ponto daquela questão ali que você errou? Porque numa só questão, tem várias dúvidas possíveis. Então, faça a pergunta elaborada no que foi a sua dúvida. Coloque lá com as suas palavras a pergunta e a resposta. E o aplicativo vai ser ótimo porque você vai revisando várias vezes aquele card e quando você marcar lá que errou ou que é difícil, aquele card vai vindo mais vezes pra você. Se você colocar que é fácil e for acertando muitas vezes, você não vai ficar perdendo tempo lendo ele novamente. E agora o mais importante para você aprender de verdade. Você precisa ouvir aquele seu professor do cursinho, aquele seu professor aí que você acompanha, e você precisa encarar de vez a lei seca. E sempre tem alguém que pergunta, já vou explicar aqui, lei seca não é aquela lei lá de álcool e bebida, não. Lei seca é a literalidade da lei. É a lei como ela vem escrita ali no site do Planalto, na Constituição Federal, sem interpretações, sem doutrina, sem muita firula. E eu sei que você já ouviu esse conselho aí alguma vez, de que você tem que ler a lei seca, que é muito importante. Todo mundo que já tem alguma estrada aí de estudo para concurso já ouviu isso antes. Mas eu sei que você não colocou em prática. A maioria das pessoas simplesmente ignora esse conselho e não lê a lei seca, porque é chato. É chato pra caramba, é
extenso, as palavras tem um linguajar, mas não é muito casual, né? É um linguajar muito próprio ali do jurídico. É maçante, é extenso, mas 80% das questões de prova estão ali. 80% das questões de prova, aproximadamente, são tiradas da literalidade da lei. Então, gente, imagina você saber que a grande maioria das suas questões estão num único lugar e você ignorar isso, simplesmente. Não tem pra onde correr. Ah, Ana, mas a jurisprudência vem caindo cada vez mais em concurso. É, vem caindo mesmo. Mas ainda assim, a grande maioria das questões ainda é lei seca. Vem aumentando o número de questões de doutrina, jurisprudência, porque é realmente importante. Isso chama atenção, porque esse aumento que tá tendo. Mas é um aumento que não se compara à lei seca. A lei seca ainda é a responsável pela maior quantidade de questões. Ainda mais ultimamente, porque as bancas, elas querem evitar recursos nas suas questões. Então, quando ela cobra ali a literalidade do que está escrito na lei, não tem recurso, não pode fazer recurso, não tem do que recorrer, está escrito a literalidade. Então, elas têm cobrado cada vez mais ali o que está escrito realmente na lei para evitar recursos. E eu tinha essa dificuldade, igual a você, de estudar a lei seca, mas diante da importância, eu falei, não, tenho que dar um jeito de estudar isso aqui. E aí eu desenvolvi um método para o meu próprio estudo para deixar ele interessante. Eu comecei a colocar lacunas, espaço em branco mesmo, nas palavras-chave ali da lei, para eu mesma preencher depois. Eu imprimir, ir lá escrever e memorizar aquelas palavras que sempre caíam em prova. Isso foi uma virada de chave, porque o estudo da lei seca deixou de ser aquela coisa que eu fugia e ficou muito mais dinâmico. Eu sou competitiva, assim, gosto de jogo, então ficou parecendo um jogo pra mim. Eu parei de fugir da lei seca e comecei a ficar ansiosa pra chegar logo a parte ali do meu planejamento que tinha a lei seca pra eu estudar, que tinha a lei lacunada pra eu preencher. E a melhor parte é que você pode fazer isso com qualquer lei e de graça, gente, você pode fazer isso. Eu fiz quando ninguém falava disso, nunca tinha ouvido falar disso. Eu mesma pegava as leis, eu mesma lacunava e eu mesma preenchia. Então qualquer um pode fazer isso. Você pode pegar a sua lei no site do Planalto, você pode fazer as lacunas e você mesmo preencher. Tá aí disponível de graça. A gente tem uma mania de não valorizar o que é de graça, né? Mas tá aí, gente, é uma ferramenta que super funciona e aproveita que isso vai fazer o seu estudo de lei seca realmente ficar dinâmico. Mas sempre tem alguém pra dizer, não tenho tempo, meu edital já tá aí, se eu for fazer tudo isso eu vou perder muito tempo. Mas eu sempre digo, gente, estudo, a gente sempre, às vezes, acha que um método de estudo ou outro, fazer Anki, fazer flashcard ou fazer lei lacunada é perda de tempo, né? Só que isso é estudo, como é que pode ser perda de tempo se você tá estudando? Mas tá bom, se você acha que é perda de tempo, eu vou ajudar você, eu vou te ajudar. Para facilitar a sua vida, eu já estou lacunando as principais leis que caem em concurso para você. Assim você vai ganhar tempo, já vai estar lá pronto para você já ir praticar direto. Não precisa lacunar, eu já lacunei, e você já vai preenchendo e comparando com o gabarito. E como eu tô sempre fazendo pacotes novos, tem o pacote essencial, que são as leis que mais caem em qualquer concurso, e eu faço alguns pacotes específicos para concursos específicos mesmo. Então dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar. Eu vou deixar o link da lei lacunada geral para todos os concursos, que vai ter lá a Constituição Federal, Lei 8.112, Lei de Processo Administrativo, Lei de Licitações. Gente, todas essas leis que mais caem em concurso, são 10 leis, acho que tem até mais de 10 que eu coloquei outras lá, já estão lá. E aí vou deixar lá também link para os pacotes específicos, para concursos específicos, que eu sempre disponibilizo, tá bom? E voltando naquilo que eu falei que para ter um resultado diferente da maioria, você tem que fazer o que a maioria não tá fazendo. Se eu fosse você, aproveitava enquanto não tem muita gente ainda utilizando esse método. Ou seja, você tá tendo a oportunidade de ter um grande diferencial em relação àquelas pessoas que simplesmente seguem a trilha ali do cursinho da plataforma. Tá todo mundo fazendo isso. Se você tá seguindo ali a plataforma, vendo as aulas, resolvendo exercícios, tá todo mundo fazendo isso. Você acha que você vai se diferenciar fazendo essa mesma coisa? Não, então aproveita, gente. Você vai utilizar um material que é dinâmico, que é interessante, que é focado nos erros e que é focado no que realmente cai. E já tá ali pronto para você preencher. Mas me conta, você já tinha ouvido falar nessa estratégia de usar lacunas nas leis para memorizar e para fixar o conteúdo? Tem até muitos artigos científicos provando a eficácia dessa estratégia, desse método, na memorização e na fixação. Realmente você vai memorizar com mais eficiência o conteúdo que você está ali preenchendo e está retomando de maneira ativa. Mas me conta se você já tinha ouvido falar, se você já está utilizando e se você já está vendo resultados. Olha só o que os meus alunos que já aplicaram esse método estão falando. Então, se você realmente acha que esse vídeo trouxe algo novo para você,
curte e me conta aqui no comentário que eu quero saber. Mas se você acha que ele não ajudou em nada, que ele não foi útil, me conta também, eu quero saber. Eu gosto muito de críticas produtivas, críticas construtivas. Ah, e não esquece de ver o vídeo sobre o caderno de erros que eu vou deixar bem aqui.